Portanto, estamos discutindo o desvio de poder deste processo. Não é um fato novo este processo tem 2 denúncias e estamos afirmando a nulidade deste processo por desvio de poder. Assim sendo, senhor presidente, como todos nós sabemos, foi levantado o sigilo da delação premiada do senhor Sérgio Machado e dos áudios que a integram. Nessa perspectiva, a razão que levou a sua excelência, o presidente Ricardo Lewandowski, a não acolher o nosso recurso, caiu por terra, ou seja, um fato novo, um fato superveniente, o que obviamente permite então à defesa, nesse momento, requerer a vossa excelência, como estamos fazendo por meio de petição, ajuntada a esses autos dos áudios destas conversas que já foram registrados na peça de defesa. Lembro que na peça de defesa a arguição do desvio de poder foi feita e agora estamos apenas juntando, não só para que tenhamos material divulgado pela imprensa, mas porque tenhamos o material original, que a nosso ver demonstra o desvio de poder nesse processo de impeachment, que mostra que a senhora Presidente da República, efetivamente, por uma situação de ação de certas lideranças, está sofrendo esse processo não porque realmente ela incorreu em crime de responsabilidade, mas porque ela não obstaculizou, porque ela não obstruiu as investigações decorrentes da Operação Lava Jato. As falas destes áudios são expressivas, fala-se que tem que se afastar a senhora Presidente da República para se evitar essa sangria na classe política brasileira e, portanto, isso, ao nosso juízo, é uma prova cabal, manifesta e inconteste daquilo que nós temos afirmado na nossa defesa, ou seja, que este processo é um processo caracterizado e marcado pelo desvio de poder. Então, nesse momento, a Vossa Excelência requeiro, em atendimento àquilo que a defesa já arguiu e de acordo com as razões expressas da decisão de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o nosso recurso, a juntada destes autos. É o requerimento que faço a Vossa Excelência nesse momento. Para contraditar, senhor presidente. Pela ordem. Antes de passar a palavra ao relator, passo a palavra ao advogado da acusação, o doutor Miguel Rialli Júnior. Senhor presidente, senhores senadores. Em seguida, o senador Zé Medeiros. É estranhável que a defesa venha alegar que esse pedido de impeachment tenha como origem a tentativa de barrar o processo Lava Jato. Muito pelo contrário, esta petição é assinada por Hélio Bicudo, por Janaína Pascoal e por mim, mas ao mesmo tempo ela vem assinada e tem anuência dos movimentos de rua. O movimento Vem para a Rua, o movimento por um Brasil Melhor e os 43 movimentos contra a corrupção. Ou seja, são milhões e milhões de brasileiros que vêm corroborar esse pedido e que estiveram nas ruas a favor dos movimentos contra a corrupção. Além disso, no pedido original apresentado e que foi infelizmente cortado no seu objeto pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, havia exatamente a participação da presidente Dilma Rousseff na corrupção da Petrobras. Fatos esses que foram excluídos porque diriam respeito a 2014 e Eduardo Cunha não queria que nada que dissesse respeito a 2014 viesse à tona, porque ele havia se comprometido com propinas recebidas em 2014. Essa é a verdade pela qual o pedido original foi cortado pelo meio. Mais do que isso, a presidente Dilma Rousseff é investigada no Supremo Tribunal Federal exatamente por ter tomado medidas que comprometiam o processo Lava Jato ao tentar impor ao Superior Tribunal de Justiça o nome de um ministro que se comprometia em tomar soluções favoráveis aos principais acusados no Lava Jato, que eram os presidentes das empresas Andrade Gutierrez e Odebrecht. Aliás, se fala, eu não acredito e não posso acreditar, que esta manobra para indicação do ministro Navarro ao STJ, concedendo inclusive o habeas corpus, sendo o voto vencido, teria tido a colaboração do ilustre advogado da acusada
acusada Dilma Rousseff, não acredito na participação do Dr. Eduardo Cardoso de forma nenhuma nesta trama para colocar um ministro do STJ que, aliás, cumpriu com o comprometido, porque concedeu o habeas corpus. Portanto, ao contrário, é a acusada, sim, que tomou medidas efetivas, concretas, não foram conversas, não foram elucubrações, foram medidas concretas, positivas, no sentido de efetivamente inviabilizar o processo Lava Jato. Então, vir com a conversa de que esse processo de impeachment não é por aquilo que ela fez, mas por aquilo que eventualmente numa conversa se teria pensado que ele poderia viabilizar a paralisação da Lava Jato, isto, na verdade, não passa de uma conversa fiada. Me desculpe, o senhor advogado de defesa, mas é uma conversa fiada. Na verdade, esse processo é um processo que se fundamenta em fatos concretos, que hoje estão limitados às pedaladas e aos decretos, mas que, na verdade, é muito mais amplo. Basta ler a petição. Estou concluindo. Basta ler a petição para se ver que, na verdade, se atribui a presidente Dilma Rousseff participação efetiva e na corrupção da Petrobras. Se não me engano, no dia 18 de maio, no Palácio da Alvorada, numa audiência por volta de 5 horas da tarde, era um sábado. Um sábado bonito, um dia bonito, e até foi uma conversa muito agradável que falamos de vários temas do Legislativo e andando por aquele jardim do Palácio da Alvorada, lá na parte de trás. Eu tinha notado aqui 18 de junho. É porque o senhor assumiu a liderança no início do ano, né? Foi. O senhor falou mais ou menos abril. Então, se isso aqui foi, o senhor falou agora maio, então será que foi muito próximo ou foi mais para frente? Eu falei 22 de... O senhor falou agora 18 de maio. Né? Se o senhor quiser consultar a agenda, o senhor já apontaria. É 22 de maio, isso mesmo. Perdão. 22 de julho, tá certo, eu me equivoquei. 22 de julho foi a conversa com 18 de julho foi com a presidente Dilma. E 22 de julho, quando eu tive uma conversa pessoal com o ministro Navarro. Então, essa conversa com a presidente Dilma nos jardins do Palácio da Alvorada, né? Isso. Está na agenda essa ainda? Está na agenda. Então pode botar aqui. Ela ocorreu no dia 18 de junho, que foi um sábado, né? Um sábado. O senhor falou à tarde, né? Sábado à tarde, um sábado bonito. O senhor pode narrar o conteúdo da conversa? Não, nós conversamos de vários assuntos, e entre outros também essa questão da STJ. Claro, estava intrinsecamente ligada à operação. Dessa vaga. Isso. E senti que a presidente estava em dúvida com relação ao ministro Marcelo Navarro. Se ele teria consciência do papel que iria desempenhar ao longo desse processo. Caso fosse nomeado. E eu, como já tinha tido outros contatos com o ministro Marcelo Navarro, até como líder do governo, isso é do meu dia a dia, da minha rotina. Eu perguntei a ela se ela teria interesse de eu conversar pessoalmente com ele. E ela me deu o sinal verde. E, dito e feito, eu retornei a Campo Grande de noite, naquele sábado mesmo, e na segunda-feira nós já ligamos, entramos em contato com o doutor Marcelo Navarro, que é desembargador em Recife, né, para que nós nos encontrássemos. O objetivo dessa preocupação da presidente, o senhor se ofereceu para o Marcelo Pereira, era lembrá-lo que essa nomeação teria uma contrapartida. Teria uma contrapartida que é exatamente resolver esses casos pendentes, pelo menos os casos mais estratégicos, mais importantes da Operação Lava Jato, através da relatoria que ele iria ocupar pelo fato de ele assumir a posição do